A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos a mais umas lições bíblicas, terceiro trimestre de 2017, a lição de adulto, onde esta semana vamos estar estudando a lição 9, onde traz o título A Necessidade de Termos uma Vida Santa. O nosso textuário se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A nossa verdade prática diz: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 22. E nessa semana vamos estar estudando sobre santidade, não é? A necessidade de estarmos neste processo. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é a especialidade do Espírito Santo e ela é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. Então, nós vamos estudar, conceituar a santidade. Santidade de Deus, ela é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. A santidade é característica fundamental de Deus. E Ele, nosso Deus, é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não é? Pois lá ali em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 2, está escrito: não há santo como é o Senhor. Mas o que significa santidade? Santidade vem do verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados, que é santo, santificar, dedicar, consagrar. No Antigo Testamento significam separar. Quando aplicada à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, né? Isso vale para lugares, para casas e campos, utensílios e animais, o ouro do templo, pessoas e muitas outras coisas, como nos dias santos, festas, etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo o que é pecaminoso, de tudo o que contamina. Mas o que vem a ser viver em santidade? Viver em santidade significa separar-se do mundo, como eu já disse. Isso não quer dizer que você terá de fugir para as montanhas, isolar-se e nunca mais falar com incrédulos. Significa que terá de separar seu coração do sistema de valores do mundo e valorizar as coisas que Deus considera mais importantes. Viver em santidade significa purificar-se. Purificar-se não é vestir uma túnica branca e cobrir tudo que não é santo em sua vida. Não, não é isto. Antes é pedir para o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, Ele purificar o seu coração. Viver em santidade significa viver no Espírito e não na carne. Então, nossos pensamentos carnais podem nos desqualificar tanto quanto nossas ações. Então, o que nos resta é orar ao Senhor para que nosso bom Deus nos ajude a viver no Espírito e não na carne. Então, devemos viver em santidade. E santidade também significa afastar-se da imoralidade sexual. E viver em santidade significa ser santificado por Jesus. Uma vez que aceitamos a Jesus, não podemos manter nosso antigo estilo de vida pecaminoso.
Agora que Cristo vive em nós e o Espírito Santo nos guia e nos transforma, não temos mais desculpas para andar segundo nossos velhos hábitos. Viver em santidade significa andar perto de Deus, e só conseguimos ver o Senhor com clareza quando nos esforçamos para caminhar perto dele em pureza e paz. Viver em santidade significa deixar Deus nos guardar, pois santidade é a vontade de Deus para a nossa vida, algo que o próprio Deus planejou para nós desde o princípio, e ele não é capaz de nos manter santos. Quando o nosso coração deseja viver em pureza e fazer aquilo que é certo, Deus nos guarda de cair em pecado. Então, o nosso Deus, ele é o único, capaz de nos manter santos. Mas para isso precisamos buscá-lo e querer viver em santidade. Não é verdade? Então, há uma grande necessidade de vivermos essa vida santa. E para que a gente venha viver essa vida santa, é preciso viver nas normas, nos mandamentos do Senhor. Pois é, a palavra de Deus nos traz normas. E essas normas que o Senhor nos mostra, que é o seu mandamento, que é a sua palavra, nos ajuda a nos santificar quando a obedecemos. Pois a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Então, com a ajuda do Senhor, é que a gente tenha livre acesso ao Senhor, se apresenta a Ele, buscando dele essa santidade. Pois só Ele pode nos dar. Só o próprio Deus que é santo é que pode nos dar essa santidade. Muitas pessoas de hoje em dia creem que pode seguir nosso Senhor Jesus se prestar a menor atenção em nenhuma das normas, né? Alguns dizem assim, normas? Por quê? Diz até, Jesus me libertou de todas as normas, Jesus me libertou e eu posso fazer o que eu quiser. Será mesmo? Será correto? O próprio Jesus dá a resposta. Ali em João, no capítulo 14, versículo 21, quando ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, os mandamentos do Senhor são nossas normas. Por outro lado, outras pessoas creem que podem cumprir com certas normas. Se elas cumprirem piamente, elas serão salvas. E aí, eles dizem assim, não minto, não maltrato a ninguém, eu não minto, não tenho nenhum vício, vivo bem com minha esposa ou com meu marido, sou boa gente, por acaso Deus vai me excluir do céu? Qual é a resposta? Você já sabe, né? Outra vez vamos ouvir a voz de Deus, ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, quando ele diz assim, quando Paulo disse, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, e João, capítulo 3, versículo 3 diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para que servem as normas? Para que servem os mandamentos do Senhor? As normas servem na vida cristã da mesma maneira que servem na família. Isso é uma questão de raciocínio. Sejamos filhos nascidos ou filhos adotados. Não chegamos a ser filhos porque obedecemos ao nosso pai. Obedecemos porque somos filhos. Obedecemos porque é nosso dever obedecer e porque amamos ao nosso pai. E assim é na vida cristã. A obediência vem a ser a demonstração da nossa fé e o selo do nosso amor. Quando em 1 João, no capítulo 2, versículo 4, o que é que está escrito? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quer dizer, não é cristão o que não cumpre com as normas do Pai Celestial. Então vamos ver como é que a gente pode proceder, como a gente deve vigiar. Primeiro, temos que vigiar os nossos pensamentos. Estamos falando de santidade, não estou fugindo do assunto.
Estamos falando aqui de santidade. E eu estou aqui, de uma maneira prática, exortando os irmãos através dessa lição, para que possamos ver o quanto das vezes é fácil cairmos em erros, em falhas. Então devemos vigiar os nossos pensamentos. Devemos despertar pela manhã, dirigir nossos pensamentos para Deus. Considerar que aquele dia pode ser o nosso último dia. Então, louvar o Senhor, adorar o Senhor, se ajoelhar diante do Senhor, glorificar Ele. Provérbios 4:23 diz: guarda-te de pensamentos perversos, ociosos ou impuros. Então, o que você pensar, assim será o teu falar, a tua conduta e toda a tua maneira de viver. Então, precisamos estar nessa constante vigilância dos nossos pensamentos. Amém? Precisamos também buscar, vigiar nas nossas palavras. Pense, de toda palavra ociosa que falar dela, darás conta no dia do juízo. Não é isso que diz ali Mateus no capítulo 12, versículo 36? E no Provérbios 10:19 diz o quê? Na multidão de palavras não falta pecado. Portanto, evite toda conversa que não edifica, meu irmão. Reflexione, faça uma reflexão antecipada se o que você está a ponto de dizer tem valor, já que é melhor calar do que dizer algo ocioso ou falso, como diz a palavra. Então, precisamos viver em santidade, então precisamos nos afastar disso, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, não é? Vigiar as nossas obras também, aquilo que fazemos, vigiar com quem andamos. Isso tudo nos traz uma santificação, nos ajuda. Não confie em ninguém os teus assuntos pessoais, a menos que seja achado digno de tua confiança. Preste atenção, a gente tem que se antecipar aos acontecimentos. E isso tudo envolve a santidade, não é? Porque a gente, através às vezes, de calúnia, a gente, mesmo vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas atitudes, as nossas palavras, a gente ainda convive com outros que uns vigiarão e em outro momento também não. E nos erros deles a gente não pode escorregar, porque por exemplo, se alguém me calunia, eu tenho que ter o equilíbrio de saber lidar com aquela situação, desenvolver os frutos do Espírito Santo. Não é? E os frutos do Espírito Santo também faz parte da santificação. Tenha sempre um bom conselho que uma certa feita, eu recebi e que eu deixo para os irmãos, é que a gente deve sempre ter um amigo que nos repreenda em particular. Como é bom, né? Quando a gente tem um irmão querido, uma irmã chegada, né? O irmão tem um irmão e a irmã tem uma irmã, é claro. E ela vem e com aquela sinceridade de Deus e diz: você está errada. Oi, a palavra não diz isso. Nos exorta, como diz a Bíblia, nos exorta em amor. Isso tudo nós precisamos ter esse auxílio nesse processo de santificação. Suportar uns aos outros com paciência. E suportar as nossas próprias provas com paciência, sem nos queixar, ainda que pareçam insuportáveis. Deus não se agrada das queixas e ela nos separa dos melhores amigos e ela nos separa muitas das vezes de Deus. Muitas das vezes não, sempre nos afasta de Deus. Nós não podemos entrar sempre em disputas, em divisões com os nossos próximos. Ainda temos que ter paz com Deus. Se amar a Deus, tem que amar ao próximo. Assim diz a palavra. Não se acostuma a discutir as palavras de outros ou julgar os outros, a menos que tenha certeza que ouviu e entendeu corretamente o que quis dizer. Não despreze as fraquezas dos outros, né? Reconheça as suas próprias faltas. Isso você medita ali em Gálatas no capítulo 6, versículo 1,
quando ele fala a respeito disso, quando Paulo nos exorta a respeito disso. Não despreze os conselhos dos irmãos não instruídos, mas que busca o seu bem-estar. Às vezes a gente quer dizer, sabe nada? Vem me aconselhar com o quê? Não, humildade, meu irmão. Às vezes é um irmão ou uma irmã que está em oração, que está buscando pela sua vida, e aí vem uma palavra do céu, e às vezes a gente quer medir os irmãos. Santidade envolve muita coisa, não é? Precisamos estar cada vez mais buscando isso. Ali em Israel, o apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel, para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Veja que no Antigo Testamento já havia uma grande preocupação não, maneira de falar. Deus já tinha escolhido Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo, e eles estavam caindo na idolatria, na prostituição e nas práticas pecaminosas, e o Senhor exortava para que eles não caíssem naqueles, para que eles se mantessem santos. Isso é uma exigência de nosso Deus, é claro que é, mas essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas ali, e como diz assim a palavra de Deus, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Assim como é o seu Filho Jesus, da mesma forma, o Senhor quer que nós venhamos a buscar e andar nessa santidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E então a gente precisamos viver uma vida digna na igreja, essa vida de santidade na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Precisamos estar sempre buscando essa santificação. É um processo. Então precisamos viver a vontade de Deus, que é a santificação em nossa vida. E às vezes algumas pessoas se perguntam, é possível mesmo ser santo? Sim, é possível. Basta você querer. Não é que querer é poder, como por aí dizem, mas você deve buscar em Deus. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus. E ter uma vida santa, como nosso Jesus foi. E foi e o é, né? Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que nós venhamos nos arrepender e confessar o nome de Jesus, né? Precisamos confessar o nome de Jesus. E assim o Senhor nos disponibilizou o Espírito Santo para vir trabalhar em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com nossa maneira de viver. Assim como fizeram os primeiros cristãos, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Eu e você somos privilegiados, porque temos Jesus e o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa aula na paz do Senhor. Eu sou Rosa Marques. E se você gostou desta lição, clique aqui em gostei, dê o seu like, se inscreva se não é inscrito no canal. Clicando na foto que vai aparecer, ou mesmo aqui embaixo do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou desta aula, desse subsídio, e nos abençoe. É isto. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém.